Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Deixa eu aproveitar que você está de pé. Abra sua Bíblia. Oséias capítulo 14, versículo 1. Oséias capítulo 14, versículo 1. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Podeis tomar o seu assento. Aleluia. Enquanto você se acomoda, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez ministrar a sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Sival, que nos deu a liberdade para assim fazermos esta noite. Louvar a Deus pela vida da irmã Diana, irmã Aparecida, pastor Denis, irmã Carla, todas as adebes aqui representadas, meu pastor Tiago Brito, que Deus em Cristo abençoe todos os obreiros, todas as lideranças políticas aqui presentes, os amigos, familiares. Deus abençoe toda a UNADEB, todos em nome de Jesus. Está difícil pregar hoje, viu, irmãos? Mas Jesus colocou algo no meu coração e eu quero, dentro de alguns minutos, compartilhar com os irmãos. E eu queria te dizer que eu não apenas estou pregando na UNADEB hoje, mas eu creio que o que Deus está fazendo aqui nesses dias não é algo só para cá, é algo para o Brasil, é algo para além das fronteiras. Então hoje, onde essa mensagem chegar, é a voz de Deus através da UNADEB ecoando em toda a nossa nação. A irmã Carla nos antecedeu e disse que isso não é um tema, é um chamado de Deus. E eu concordo com isso. E dentro de alguns minutos eu quero pensar em algo da parte de Deus com vocês. O livro de Oséias traz consigo algumas particularidades. E ele vai trazer uma coisa em comum. Porque em um dos momentos, para Deus mostrar para a nação a decadência espiritual que ela vivia, Deus vai fazer com que o profeta se case com uma mulher, e essa mulher posteriormente se torna uma meretriz, uma prostituta. E enquanto eu lia este texto, o Senhor falava ao meu coração sobre algumas coisas relacionadas à igreja num âmbito geral. E o quanto a igreja tem se prostituído espiritualmente nesta geração. Oséias, cujo significado do nome significa salvação, representa o próprio Deus nessa história. Gomer, a meretriz, representa a nação que estava vivendo um grande pecado de idolatria. As profecias de de Oséias, era o último chamado de Deus na tentativa de levar a nação a se arrepender dos seus pecados. Tanto é que eles geram 3 filhos, e cada um dos filhos tem um nome de juízo para a nação.
Jezreel, que significa Deus espalha. Lohuama, que significa não compadecida. E Loame, que significa não meu povo. E a frase que Deus estava dizendo à nação era: espalharei vocês e não me compadecerei mais, pois não são mais o meu povo. Era diante desse cenário de escassez espiritual, a qual a nação estava se prostituindo com outros deuses, que Deus levanta o profeta Oséias para profetizar e clamar ao povo por um arrependimento. Existe uma verdade dita por nós, que nós dizemos que o mundo está perdido, e isso é muita verdade. Mas embora isso seja muita verdade, isso não nos espanta, porque o mundo jaz no maligno. Mas o que aflige a nossa alma, o que assusta o nosso interior, é ver ou perceber o quanto nós como igreja estamos nos perdendo pouco a pouco. E infelizmente, nós temos que concordar que a cada dia que se passa, nós percebemos o quão distante estamos do propósito principal de Cristo. Deus sempre olhou para o seu povo com um desejo de relacionamento. Deus sempre se desejou relacionar-se com o seu povo de maneira santa, pura e fiel. Esse relacionamento santo entre Deus e o seu povo está presente desde a sua criação. E no que diz respeito a Deus, Ele sempre foi fiel. Ele sempre foi fiel. Ele nunca desamparou o seu povo. Ele nunca abandonou o seu povo. Ele nunca deixou o seu povo. Mas no que diz respeito ao povo de Deus, nós percebemos que o cenário muda por completo. Porque em toda a história, nós vamos ver a infidelidade, nós vamos ver a desobediência, nós vamos ver o povo se perdendo constantemente. E é triste dizer isto, mas a infidelidade sempre esteve presente no meio do povo de Deus. E isto foi a causa de muitas guerras, de muitos cativeiros, de muita escravidão, de muita perda, de muita perseguição, a infidelidade. No entanto, esta infidelidade não foi algo exclusivo do povo de Israel. Desde que a igreja foi instituída, nós percebemos que temos a mesma tendência de sermos infiéis a Deus nas nossas ações, nos nossos pensamentos e em tudo o que fazemos. Uma das formas que Deus se relaciona com o seu povo é sempre usando a linguagem ou a figura de Cristo como noivo e da igreja como noiva. E dentro desta visão, todas as vezes que somos infiéis aos mandamentos do Senhor, nós estamos nos prostituindo, nós estamos sendo infiéis ao Senhor. E quando olhamos para os nossos dias, para o evangelho que vivemos, a maneira como servimos, a única coisa que conseguimos perceber é que cada dia que se passa, uma geração mais infiel está sendo levantada após a outra. Estamos prostituindo a nossa fé, estamos prostituindo os nossos valores, as nossas convicções.
Existem vários tipos de prostituição. A prostituição, por sua vez, no sentido literal, é a prática sexual por dinheiro ou por benefício. No sentido bíblico, é qualquer ato de infidelidade a Deus. No sentido figurado, é a quebra de princípios éticos ou morais. Mas fato é que mesmo em um aspecto espiritual esta noite, eu quero pensar com vocês sobre alguns tipos de prostituição que tanto têm prejudicado a igreja do Senhor nos últimos dias. Eu quero citar em primeiro momento a prostituição por dinheiro. São aqueles que se prostituem por causa dos recursos, por causa dos bens, por causa da moeda. Observe que por causa do dinheiro, nós temos visto tanta corrupção, não só na política, mas dentro das igrejas, nos ministérios, nos ministros, nos levitas, que negociam seus valores, os seus princípios, a sua fé, a sua mensagem, a sua adoração, em fim de enriquecerem, e com isso, uma geração que deveria ser uma voz profética, que deveria ser um canal, um porta-voz de Deus, tem se corrompido por causa da moeda. Eu preciso ainda te lembrar que o dinheiro é uma bênção, mas ele não pode ser o nosso Deus, ele não pode ser o nosso Senhor, ele não pode ser o nosso guia. Nenhum benefício pode arrancar de nós a fé que temos, a convicção que temos, os princípios que alcançamos, os valores que recebemos. Eu sei que estamos ainda na introdução, mas me ajuda esta noite. Olha para esse irmão e diga a ele: perca qualquer benefício. Fala com força: perca qualquer benefício, mas não negocie os seus valores. Não negocie os seus valores. Não negocie os seus valores. Nós temos a prostituição chamada de prostituição religiosa. Pessoas que dizem viver uma fé nos lábios, mas na prática é uma outra história. Com seus lábios defendem uma crença, uma fé, mas na prática aquilo não passou de palavras lançadas ao vento. Neste tipo de prostituição estão aqueles que fizeram um compromisso com Deus, fizeram uma aliança, mas todos os dias quebram, todos os dias rompem esta aliança. Se relacionam com Deus à noite, mas se relacionam com Baal ao amanhecer. Se relacionam com Deus à noite, mas ao amanhecer aquela adoração não passou de uma mera emoção. À noite coloca a farda do culto, coloca uma roupa composta, no outro dia vai para Caldas Novas, coloca um biquíni, uma sunga, sai passeando nu no meio dos outros, como se tudo fosse normal, mostrando aquilo que não lhe deve. Frequenta o culto hoje, pede oração a Deus, mas se precisar ir na macumba, no espiritismo, na cartomante, no cigano, vai sem problema nenhum, porque não tem convicção do Deus que serve. Faz uma aliança com Deus à noite, quebra ela depois do culto e faz uma aliança com outro Deus posteriormente. E eu vim te dizer essa noite que é noite de decisão: ou você decide servir a Deus, o terceiro tipo de prostituição é a prostituição por prazer. Pessoas que não precisam ganhar nada em troca, simplesmente pelo prazer promíscuo, pelo prazer de ser atraente, pela libertinagem, pelo pecado que reina no seu ser,
simplesmente se prostituem. Há algum tempo, era um grande escândalo quando a gente ouvia nos noticiários que Beltrano ou Fulano havia posado nu em uma revista pornográfica. Eu me lembro que quando criança, que eu via alguma notícia do tipo passando na TV, eu tomava um susto, porque aquilo não era normal. Provavelmente, se chegasse uma proposta dessa para os nossos crentes, a gente rapidamente diria, é do diabo. Mas o tempo passou, os tempos mudaram, e a gente hoje abre as redes sociais, entra no perfil do Instagram dos nossos crentes, e aquilo que era pecado sendo pago se tornou normal, de graça. Não tem recurso envolvido. Os crentes simplesmente tiram uma foto do seu corpo, entram nas redes sociais e postam como se nada disso fosse normal. Eu preciso falar como líder esta noite. Os pais pegam os filhos e levam para o momento de lazer, e nada contra. É normal, é necessário. Ninguém aguenta trabalhar o tempo todo. Tem sim que ter um momento de descanso. Mas nesse momento de descanso, a gente encontra os irmãos na beira da praia, quase todos nus. E eu olho para o adolescente, para a jovem e pergunto: quem comprou aquela roupa? Quem deu aquele biquíni? Quem comprou aquele tipo de vestimenta? Aí o pai, que foi chamado por Deus para preservar o lar, para preservar a casa, para preservar os seus, está abrindo mão dos seus valores, abrindo mão dos seus princípios, escancarando a sua família, deixando de zelar pela santidade da sua casa. A prostituição por prazer é uma grande desgraça que tem nos alcançado. Quando olhamos para o texto de Oséias, nós vamos enxergar este mesmo cenário. Deus olha para Oséias e diz: eu vou te mostrar como está o povo. Casa com Gomer. Ele casa. Aí ele dá para ela um teto. Ele dá para ela uma moradia. Ele dá para ela uma família. Ele dá para ela uma proteção. Ele dá para ela provisão. Ele dá para ela amor. Mas os dias passam, e quando ele menos espera, Gomer está se prostituindo. Aí Deus olha para ele e diz: busca ela de novo. Vai lá no prostíbulo e traz ela outra vez. Traz ela para casa. Dá um lar para ela. Dá proteção para ela. Dá provisão para ela. Ama ela de novo. E outra vez ela faz a mesma coisa. Aí Deus olha para o profeta e diz: é isso que o meu povo está fazendo comigo. Eu resgatei eles. Eu dei lar para eles. Eu dei moradia. Eu dei proteção. Eu dei provisão. Eu dei amor. Eu dei pão. Eu dei vinho. Eu dei linho. Eu dei água. Eu dei a lã. Eu dei a vestimenta, eu dei a bebida, eu dei o grão, eu dei tudo o que eles precisavam. Mas simplesmente pelo prazer promíscuo, no outro dia eles se curvaram a outros deuses, eles se prostituíram de novo. E com a mesma desculpa: eu estou me prostituindo por causa da lã, por causa do vinho, por causa da água, por causa da moradia, por causa da bebida. Só que tudo isso Oséias já tinha dado a ela. E este é o mesmo cenário que nós estamos vivendo, porque nós estávamos outrora na mesma situação de Gomer.
desamparados por Deus, longe de Deus, desamparados não porque Deus desamparou, mas porque nós nos distanciamos. Aí ele disse: eu vou resolver o problema, eu vou enviar o meu filho, eu vou pagar o preço, eu vou resgatar o povo, eu vou trazer de volta, eu vou trazer de volta, eu vou trazer de volta. E assim ele fez. Aí o tempo passou, o tempo foi andando, e nós começamos a nos prostituir de novo. Começamos a negociar tudo que Deus nos deu. Negociamos a fé, negociamos os valores, negociamos os nossos princípios. Tudo quanto Deus confiou em nossas mãos, nós negociamos. E o diabo, diante desse cenário, começou a olhar para a igreja e disse: agora eu destruo ela, agora eu acabo com ela, porque Jesus pagou o preço para resgatá-la, mas o prazer delas é estar no pecado. Então agora acabou, agora já era. O diabo está olhando para a minha geração, se corrompendo e dizendo: não tem mais solução para essa geração. Todos os pecados que estão expostos, eles fazem uso com a maior facilidade. Mas eu vim te dizer esta noite que ainda há esperança, que ainda há possibilidade de uma mudança, que ainda há possibilidade de uma intervenção divina. E qual é o método, pastor? Converte-te, ó Israel. Converte-te, ó Israel. Converte-te, ó Israel. Converte-te, ó Israel. A conversão ainda é a porta que Deus se utiliza para santificar os seus. O arrependimento verdadeiro ainda é a porta que Deus utiliza para resgatar os seus. O nosso grande problema é que nós estamos tão acostumados a viver em pecado, a viver pecando, que não temos prazer ou consciência para entender a necessidade que temos de um arrependimento. Mas eu vim esta noite bradar no teu ouvido, nem que seja para incomodar o teu ser, mas eu preciso te dizer: Jesus está nos chamando a um arrependimento. Jesus está nos convocando a um arrependimento. Há uma convocação divina ao arrependimento, hoje, aqui e agora. É impossível desfrutar da santidade de Deus sem a porta do arrependimento. A minha geração não se arrepende dos seus pecados, porque nós perdemos o senso daquilo que é pecado. O pecado se tornou tão natural no meio da minha geração, que nós não temos condição mais de perceber o que é e o que não é pecado. Aquilo que era extremamente pecado na geração passada se tornou extremamente normal na geração atual. Quer um exemplo? Quantas vezes nós ouvimos que os nossos crentes foram disciplinados porque estavam assistindo TV? O tempo passou e hoje nós temos TV, temos um canal de TV. E o pecado não era a TV. O pecado era o mau uso dela. E também não estou te dizendo que os antigos erraram, porque tudo que fizeram foi para preservar, para poupar, para guardar. Mas aquilo que era tão pecado, na minha geração se tornou nada de pecado. Aí, como nós não temos mais a ciência do que é e do que não é pecado, simplesmente nós achamos que não temos mais motivos para nos arrepender. Mas eu vim te dizer algumas coisas esta noite. A primeira é que todos somos pecadores.
E todos precisamos de um arrependimento diário, contínuo, sincero, verdadeiro. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Nós estamos tomando um rumo que a cada dia que passa, as coisas estão tão naturais, tão normais, que nós estamos ficando acostumados em vir para o ambiente do culto, falar no nome de Deus, cantar como se fosse para Deus, tocar em nome de Deus, pregar em nome de Deus, e Deus às vezes nem está no ambiente. A gente chora como se Deus estivesse presente, a gente fala como se Deus estivesse presente, mas em muitas reuniões Deus já passa longe há muito tempo. Eu vim dizer aos teus ouvidos que o convite do arrependimento ele é urgente. E nós não temos nenhuma desculpa para colocar diante dos nossos pecados. Porque tudo que nós precisávamos para viver em santidade, Deus já nos deu. Ele pagou o preço. Ele nos resgatou. Ele nos deu o seu Espírito. Nos deu o guia, que é a sua palavra, para que pudéssemos fugir do pecado. Mas a segunda denúncia que eu faço é que a minha geração não conhece o pecado. Não é porque não sabe o que é certo e o que é errado. É porque a minha geração não conhece Deus. E só após conhecermos Deus nós temos ciência do que é o pecado. A minha geração não conhece a sua escritura. A minha geração não conhece o caminho da oração. A minha geração não sabe o que é temor. O diabo olha para muitas das nossas reuniões e chega a dar alegria no inferno. Porque em muitos ambientes há um ajuntamento de massa. E Deus nem ali está. O pecado se tornou tão natural que eu me lembro quando criança que as pessoas tinham medo de vir para um culto em pecado. Porque eles sabiam que o ambiente da igreja era tão santo. Agora, na minha geração, a gente prega em pecado. Nós perdemos o medo. Calaram-se os profetas. As profecias é sua bênção. Vitórias e promessas. E todo este cenário que eu estou te falando nos leva para uma prostituição de fé terrível. E o diabo está olhando para tudo isso, batendo palma e dizendo: eu venci. Os pais perderam o senso do comprometimento que eles têm na formação dos filhos, porque os filhos são herança do Senhor. Nós investimos neles em tudo. Nós pagamos a melhor escola, a melhor roupa. Nós pagamos o melhor curso. Vendemos nossos bens se for necessário para dar a eles uma qualidade de vida que não tivemos. Eu não estou te dizendo que é errado. Mas quando o assunto é as coisas espirituais, pede para o pai comprar uma camiseta. É uma luta, Jesus.
Mas este mesmo pai leva o filho para o cinema para assistir Michael Jackson. Paga R$450 para assistir o jogo do Flamengo no estádio. Manda o filho para a escola dominical domingo de manhã e fica em casa dormindo. Quem vai ensinar minha geração a ser santa? Quem vai arrancar minha geração da prostituição? E o diabo encontrou esse espaço e agora ele está tentando prostituir no berço. Olha para as nossas crianças. Parece que cada dia que passa as crianças já nascem com uma tendência maior ao pecado. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Você pode levantar a mão? Porque a maldição ela chega até a 4ª geração. Mas a bênção do Senhor, ela alcança 1000 gerações. Eu estou trazendo uma palavra de líder para você. E o diabo está olhando para esse cenário dizendo: já era. Vou destruir as crianças. Porque se eu destruir as crianças, os adolescentes estão automaticamente destruídos. Os jovens automaticamente estarão destruídos. A igreja automaticamente estará destruída. Mas eu vim te dizer algo da parte de Deus e eu espero que você receba. Uma geração santa. Uma geração santa será erguida na terra hoje. Escuta o que eu estou te dizendo. O Brasil não vai ser mais conhecido como o país do samba. O Brasil não vai ser mais conhecido como o país do futebol. O Brasil não vai ser mais conhecido como o país que tem um dos maiores índices de prostituição do mundo. A minha nação não vai ser mais conhecida pela corrupção no meio político. A nossa nação será conhecida por um grande avivamento. E isso vai começar a partir da santidade da minha geração. Os nossos olhos, pastor Sival, verão a santidade de Deus no meio da igreja de novo. Os nossos olhos verão o poder de Deus nos hinos da harpa de novo. Os nossos olhos verão as crianças sendo batizadas com o Espírito Santo de novo. Os nossos olhos verão o temor de Deus sendo instalado no meio da igreja de novo. Porque hoje Deus separou este tempo para levantar os santos da terra. E vai começar aqui, vai começar aqui, vai começar aqui. Derrama. Degebaicho de Hevaviki Banduyeva. Degebecho Hemawiasio Kawebawe Negebia. Chehekocho Pawe Sando Kemawada. Hibiaya Kawime Sando Bebaicho Gawevada. Chehabasoke Amanchu Tehevecha Jandaga. Kimidake pocho comanda kiava, hoemechasio kobawasa. Sokerrevasio kobawahasya. 10 pessoas vai ver o que eu estou vendo aqui agora. Rebiava chanjo chocomancho kawacha vawesebia. Chukime revasui te pawachoba oemanda. Rike vahasui je vaoemasi. Chukibaoe chocoasui que rabawasawa. Ah, uma pureza de Deus
Deus que está sendo derramada aqui. Alvo mais que a neve. Sairemos, 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 sairemos. Nós somos tendenciosos a vir para o congresso desses, na expectativa de Deus renovar as promessas, na expectativa de Deus falar conosco de algo que esperamos. E nada contra, Deus fala mesmo. Mas este ano, desde o primeiro dia, Deus está fazendo totalmente diferente. Olha bem para mim, olha bem para mim. O Brasil não precisa de mais um cantor. E a gente vem para cá, esperando Deus dizer: eu vou te levantar, tu vai cantar, tu vai pregar, tu vai alcançar as nações. E eu sei que Deus tem isso para muita gente. Mas o mundo não precisa de mais um cantor. O mundo não precisa de mais um pregador. O mundo precisa de homens e mulheres de Deus que sejam santos. O mundo precisa de homens e mulheres de Deus que amem a santidade. O mundo precisa de homens e mulheres de Deus que a santidade seja a maior prioridade de suas vidas. E que eles estejam dispostos a perder qualquer coisa, mas não negociarem a sua santidade em nada. Eu estava no quarto do hotel hoje orando, antes de vir para cá. E o Espírito Santo de Deus me visitou e disse assim: diga à minha igreja, o Adamis, que chegou um novo tempo para a igreja brasileira. E eu disse: que tempo é esse, Senhor? E Deus me disse: eu já visitei a minha nação com amor. Eu mandei salvação para o Brasil. Eu visitei o Brasil com o meu espírito. Eu batizei o meu povo com o Espírito Santo. Eu visitei a nação brasileira com a minha glória. E quantos trabalhos no Brasil se tornou referência por causa da presença de Deus instalada. Mas para este tempo, o Senhor visitará a nossa nação com a sua santidade. Era para tu ter dito misericórdia, porque Deus arrancará os profanos do nosso meio. Escuta o que esse jovem pregador te diz. Chegou um tempo de Deus limpar a eira. Chegou o tempo de Deus limpar a sua igreja. Chegou o tempo de Deus fazer um limpa em nosso meio. E deixa eu te falar algo. Não queira dar glória a Deus pensando que eu estou falando de outro. Eu estou falando para mim e para você. Nós nos incluímos nisso. Porque tem uma galera que ouve isso e diz glória, como se fosse para o outro. Eu estou falando para nós. Chegou um tempo de Deus purificar a sua noiva. Deus vai arrancar do nosso meio todos aqueles que não vivem na santidade que Deus espera. Escuta bem o que eu vou te dizer. Deus não está mais buscando talento. Deus não vai mais abrir porta de agenda simplesmente porque fala bem, porque prega bonito, porque canta bonito. Deus vai começar a usar os santos. 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 Os profanos serão tirados. Eu vou encerrar agora. Se coloque de pé.
Eu quero orar por você. E eu preciso te dizer que onde houver alguém com desejo de ser santo, a noite que Deus escolheu para te visitar é hoje. Corre para cá. Pode vir. Pode vir. Pode vir mais para perto para que caiba todo mundo. Isso, chega mais para cá para que caiba todos. Eu sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Isso, Deus. chega mais para que caibam todos. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Filho. O Cleito vai continuar cantando já já, olha para mim. Quem prega entende o que eu vou dizer. A gente vem para o congresso, irmãos, a gente quer trazer a nossa melhor mensagem. Mas a gente não pode deixar de perguntar para Deus o que Deus quer e o que Ele vai fazer. Aí Deus disse assim: Adams, esse ano os pregadores têm que sumir. O povo precisa vir para o altar arrependido. E todos os cultos são assim. Não tem força, não tem forçação. A segunda coisa que eu perguntei foi: Jesus, e o que será o congresso esse ano? Porque isso aqui não pode ser só um ajuntamento de pessoas. Aí Deus deu uma visão para a irmã e a irmã veio me contar. Segura aí, Gil. E na visão chegava-se uma grande ambulância na porta do arena. E muitos doentes eram depositados aqui no arena. Aí Jesus dizia à irmã que este ano era o ano de Jesus curar espiritualmente o povo. É por isso que desde o primeiro dia está todo mundo aqui no pé do altar. E eu posso te dizer uma notícia: tu não vai voltar para a ambulância. Tu vai voltar para casa andando. Levanta a mão para o céu. Que o Espírito de Deus me ordena a te dizer: recebe saúde espiritual agora. Recebe saúde espiritual agora. Recebe saúde espiritual agora.
E onde houver alguém desejoso da santidade, se prepare, porque dentro de alguns minutos, o Espírito de Deus vai tomar todo este ambiente. Vai tomar todo este ambiente. Pode cantar, Cleiton. Vai tomar todo este ambiente. Vai tomar todo este ambiente. Vai. Espírito Santo, Deixa Ele te abraçar essa noite. meu consolador, Espírito Santo, sabe estar no céu, e mesmo assim, sem contas comigo, oh, oh, oh. E mesmo assim, você em mim, you are holy, you ele manda ramamana sandava, oh, pra te descrever, santo, e a tu és santo, eu procuro palavras pra te descrever. Espírito Santo, A igreja estende as mãos para cá. Espírito Santo, Jesus me disse que vai fazer um mover de libertação aqui. Carla, me ajuda aqui. Consolador, Pastor Denis, me ajuda aqui. Espírito Santo, Estende as mãos comigo. sabes quem eu A igreja estende a mão para cá. As obras do inferno vão ser desfeitas aqui agora, sou. Em irmãos. nome de Jesus, todas. Mesmo assim, Diga mando, diga. De mas repente o comando de barra se rebe.
De rebaixo em derremas. Jesus vai começar a libertar aqui, agora. As algemas serão quebradas agora, agora. Agora, agora. Agora, agora. Jesus vai libertar aqui agora. Agora, agora. Irmãos, eu estou ouvindo as algemas quebrando. Você que vai reconciliar já pode vir. Você que quer se reconciliar já pode vir. Porque Jesus está desfazendo laços. Jesus está desfazendo laços. Jesus está desfazendo laços. Jesus está quebrando algemas agora. Agora, irmão, agora, agora, agora. Sai daí, Satanás. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. A igreja é a hora que nós estamos numa guerra terrível. Aqui não. Aqui não, Satanás. Aqui não, Satanás. Levanta as suas mãos aos céus, que o libertador acabou de chegar. E ele vai começar a passar aqui agora, 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 agora. Agora, 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 agora. Vem, Cleito. Agora, 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 agora. Seja liberto. Seja liberto. Seja liberto. Sejam libertos. Sejam libertos. Diva, sube, nega. Quebrando, 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 quebrando. Ninguém vai me calar, adorarei. Está em meu. Ainda que tirarem, quando chegar ali no céu, adorarei. Ninguém vai me calar, adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar ali no céu, adorarei, adorarei. Quando chegar ali no céu, adorarei, adorarei. Quando chegar ali no céu, eu já subo adorando, 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 eu já subo adorando. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, eu não sei o que ele viu em nós, não, não, não. Não entendo porque me amou. Limpa, Vinicius. Eu não sou quem deveria ser. Mesmo assim ele me abraçou. Segura aí só um pouquinho. Tem alguém que ainda não está aqui na frente, meu pastor. E Jesus está mandando eu te dizer: vem, filho, porque eu estou trocando a morte pela vida. Se chegar, me avisa aí. Jesus falou para mim que você está sentindo um amargo na boca e uma vontade de acabar com tudo. Mas o Pai manda te dizer hoje
Aonde eu chego, existe ausência de morte e presença de vida. E Jesus falou para mim que no Glória da Igreja, Ele vai te buscar para a vida. Ele vai te buscar para a vida. Ele vai te buscar para a vida. Pode vir agora. Pode vir agora. Pode vir agora. Pode vir agora. Você vai sair daqui dizendo: quero viver como nunca. Quero fazer para Deus como nunca. Quero servir como nunca. Aonde está você? Vem depressa. A vida está chamando. A vida está chamando. Eu sei que tem bastante gente aqui na frente, mas se alguém diz: Pastor Cleiton, é comigo que Jesus está falando, sou eu, dá um sinal com a sua mão, porque está chegando vida para você. Está chegando vida para você. Está chegando vida para você. Olha lá. Está chegando esperança para você. Está chegando novidade para você. Vida, vem. Vem pra vida, vem. Vem pra vida, vem. Olha lá. Eu faço viver. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Sempre quando eu venho aqui, Jesus me dá uma frase. O pastor estava pregando e Deus disse no meu coração: a frase é, depois se quiserem soltar, fica à vontade. Quem planta santidade hoje tem direito de colheita de maravilha amanhã. Quem planta santidade hoje vai colher maravilhas amanhã. Diga para pelo menos 10 pessoas: santidade hoje, maravilha amanhã. Não é o contrário, é assim: santidade hoje, maravilha amanhã. Santidade hoje, maravilha amanhã. Quem planta laranja, colhe laranja. Mas quem planta santidade, colhe maravilha. E o que Deus está fazendo? Oh meu Deus do céu! Oh meu Deus do céu! Oh meu Deus do céu! Santidade hoje, maravilha amanhã. É santidade hoje, maravilha amanhã. Oh. Pastor Sival, por favor, orando pelas vidas que estão se reconciliando. Levante a sua mão assim, meu irmão.
Levante a sua mão para cima. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra que foi pregada aqui nesta noite. O Senhor tem falado aos nossos corações mais uma vez. E agora, Pai, apresentamos todos os teus filhos que estão aqui na frente. Ó meu Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que cada um precisa de Ti. Estende a Tua mão poderosa, Senhor. Oramos agora, Senhor, por aqueles que estão se reconciliando, aqueles que estão Te aceitando como Salvador da sua alma. Pai, perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida e transforma, Senhor, em uma nova criatura. Ó Deus, continua abençoando esse trabalho, continua, Senhor, batizando com o Espírito Santo, continua renovando, continua enchendo o teu povo, enchendo a tua igreja, Senhor, preparando o teu povo para o grande dia do arrebatamento, ó Pai. Nós te louvamos por tudo, Senhor, e te agradecemos, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digam comigo, amém.